Graça e paz, amados, da parte do Senhor. Sejam bem-vindos. Mais um culto online, estamos aqui. Vocês aí, que possamos neste momento adorar ao nosso Senhor. Que Ele receba como cheiro suave a adoração que vamos prestar a Ele. Que a palavra que for enviada do Espírito Santo para nós faça morada nos nossos corações, fazendo mudança nas nossas vidas, e que nós possamos viver sem resposta para as perguntas que Deus faz para nós através da palavra dele. Vamos ler um texto lá em 1 Crônicas 16. Eu vou pular alguns versos e capítulos. Diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Cantai, salmodiai, falai de todas as suas obras maravilhosas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Vamos engrandecer a esse Deus maravilhoso. Se hoje eu não tenho o que espero,
confia meu coração a ti, num Deus que cumpre tua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegada ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Cante conosco, igreja. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, num Deus que cumpre tua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegada ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim, Senhor. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim, Senhor. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim e já fez em você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Continuando essa adoração, vamos cantar o hino. Perdão. Deu um branco aqui. O hino 375 do nosso HCC. Ouvindo os pastores divinos. Ouvimos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por você poder estar aí ligadinho conosco, aí participando do nosso culto, fazendo da sua casa extensão aqui da nossa igreja, adorando o nome do Senhor, louvando, engrandecendo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Quero convidar você, fazer um desafio aí para você, convidar mais amigos aí, né, para poder estar participando conosco nesse culto. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar a palavra aí ao seu coração, a palavra será pregada, né, vamos também fazer um período de oração, e você deve convidar os seus amigos para participar conosco, tá bom? Então convide aí os seus amigos do Facebook, compartilhe o vídeo com seus amigos, para a gente abençoar mais vidas. Eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs da Primeira Igreja Batista Pilar, que nós já temos aí preparada a primeira fase de volta aos cultos presenciais. A nossa primeira fase, ela vai começar no dia 9 de agosto, é o segundo domingo de agosto. Nós vamos começar a primeira fase da volta dos nossos cultos presenciais, tá bom? Essa é uma data pré-determinada. O que pode acontecer de não sair como planejado, né? A gente tem uma curva aí para cima aí do contágio, aí a gente não vai começar nessa data, tá bom? Mas enquanto as coisas vão tomando normalidade, esta data está agendada para a primeira fase dos nossos cultos presenciais. Será um culto pela manhã, de 9h30 às 10h30, e outro culto à noite, né? Trata-se de um domingo, de 19 às 20 horas, tá bom? E a gente vai estar dando todas as recomendações necessárias, os cuidados, né, necessários. Nessa primeira fase é recomendado, né, que os idosos não participem, que crianças abaixo de 12 anos não participem. Essa é a nossa recomendação, tá ok? E aí a gente vai passando mais informações aí ao longo desse mês de julho, tá? Nós queremos também fazer esse momento de oração, orar pelo nosso país, que vamos fazer agora, né, o nosso momento de oração, orar pela vida do pequeno Samuel, orar pelas famílias, né, famílias estão sofrendo, passando pelo luto, questões financeiras, questões de relacionamento pessoal entre pais e filhos, entre esposo e esposa, e nós vamos estar orando nesse momento. E eu queria convidar você, onde você está, se você puder, quiser, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Com certeza você tem um pedido no seu coração, um pedido para levar diante do Senhor. Esse é o momento, nós vamos fazer esse momento agora, momento da fé, momento de clamor, aquele que tem resposta para todas as coisas. Então vamos dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor. Pai querido, graças, Senhor, nós te damos, porque mais um dia, Senhor, estamos aqui e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem sido o nosso sustentador, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. E nós queremos louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, esteja, Senhor, abençoando a nossa nação, o nosso povo brasileiro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa praga, ó Deus, venha ser dissipada, ó Deus, e bata em retirada da nossa nação, Senhor. Abençoa, Deus, as famílias que estão passando por lutas nesse momento, pela perda de um ente querido, pela perda do emprego, Senhor, pela perda da harmonia no lar, pelo desassossego entre pais e filhos, esposo e esposa. Que o Senhor esteja visitando a cada lar, a cada família nesse momento, ó Deus. Que a Tua paz venha estar adentrando a cada coração, Senhor, e venha estar promovendo, ó Deus, uma mudança, ó Deus, nestas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, também queremos colocar diante do Senhor
a vida do pequeno Samuel, ó Deus, que o Senhor vem estar fazendo um milagre na vida dele. Pai, ele necessita de um milagre, tão tenro em idade, Senhor, que o Senhor visite esta criança, ó Deus, tocando em cada célula do corpo dessa criança, abençoando seus papais, seus vovós, dando tranquilidade, paz no coração. Deus, também quero colocar diante do Senhor a vida do nosso pequeno Benjamin, que necessita também, ó Deus, estar aguardando o agendamento para a cirurgia, que o Senhor possa estar encaminhando todas as coisas, Senhor, abençoando seus papais, irmão Johnny, irmã Selimar, seus irmãozinhos, ó Deus, Miguel e Davi. Abençoa esta família, Senhor, e protege e guarda em todo momento, ó Deus. Deus, colocamos também a vida da tua serva, tua filha irmã Aldina. Toma nas tuas mãos, vai, Senhor Deus, direcionando os tratamentos, ó Deus, tudo que ela tem feito, Senhor. Coloca a tua mão de poder sobre a vida dela, ó Deus. Ministra cura sobre a vida da tua filha, Senhor. Abençoa a sua família, que a tua paz seja estendida a todos os componentes da família, Senhor. Pai, em nome de Jesus também, nós queremos colocar os nossos idosos nas tuas mãos, todos os idosos da tua casa, Senhor, da primeira Igreja Batista em Pilar. O Senhor possa estar visitando cada uma nesse momento, dando conforto, dando, Senhor Deus, a segurança em Ti, que as famílias, ó Deus, dos Teus filhos sejam suporte bem presente nesse momento de pandemia, Senhor, cuidando dos nossos idosos. Deus, toma também os membros dessa igreja, aqueles que estão passando por lutas, Senhor Deus, na área psicológica, na área espiritual, na área financeira, Senhor, na área familiar, que o Senhor possa estar visitando cada uma nesse momento, ministrando do teu poder sobre cada vida, Senhor. Mas nós glorificamos o teu nome, porque a tua igreja, ó Deus, se mantém viva, ativa, marchando triunfante, militando, ó Deus, neste mundo. Pai, que assim que possível, conforme planejamos, ó Pai, possamos estar aqui reunidos no teu templo, adorando o teu nome, em comunidade, em comunhão com a tua igreja, Senhor. E que, ó Pai, almas, ó Deus, sejam transformadas nesses momentos tão preciosos de culto ao Senhor, e que almas venham se converter ao nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor Deus, a nossa cidade nas tuas mãos. Toma as autoridades, ó Deus, da nossa cidade, desde o prefeito aos vereadores, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, dá força, dá sabedoria, sustenta, ó Deus, pela tua poderosa mão, que eles possam olhar para o nosso povo, Senhor, e fazer o melhor para o povo Duque Caxiense. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque essa igreja tem sido uma porta, ó Deus, de socorro a tantas vidas que batem aqui, ó Pai, necessitando de um alimento, de uma palavra, de uma oração. Obrigado, Senhor Deus, porque é um prazer servir ao Senhor, servir ao próximo. Deus, que tu toma agora o teu filho, ministro de música, irmão Moisés, que estará ministrando a palavra nesta noite. Guarda o teu filho, esconde atrás da tua cruz, que ele venha falar, ó Deus, através da direção do teu Espírito Santo. E que, ó Deus, esse mesmo Espírito Santo venha, ó Deus, atuar em cada mente, em cada coração nesse momento. É a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus, amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O irmão Moisés vai estar ministrando a palavra nesse momento, e seja abençoado aí por essa palavra poderosa que vai entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração. Deus abençoe. Boa noite aos irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor, pelo convite renovado e poder compartilhar com os irmãos o que tem sido reflexão nossa já
proposta pelo pastor para o tema que estamos trabalhando agora no mês de julho. E que Deus fale ao coração de cada um de vocês, assim como falou ao meu, né? E Deus falou comigo de 3 formas diferentes, e foi uma experiência muito boa fazer a leitura do texto sagrado e pensar a respeito dele. Nosso tema é: se prepare para viver o novo de Deus. E temos por base o capítulo 43 de Isaías, os versículos 18 e 19. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo de número 14. Isaías 43, então, a partir do versículo 14, que nos diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, os navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu gostaria de convidar a Débora para que venha até aqui e me ajude, né, me colocando diante de Deus mais uma vez em oração, pedindo que o Senhor traga luz aos nossos corações, conforto, ânimo, tudo aquilo que é fruto da palavra dele, tudo que a palavra dele possa gerar em nossos corações, que a gente possa viver agora. Grandioso Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu grandioso nome, Senhor. Pai, usa o teu filho, como tem feito, Senhor Deus, que a tua palavra seja viva e eficaz, que possamos, ó Deus, receber e ser, Senhor Deus, responder, Senhor Deus, as perguntas que o Senhor nos fizer através dessa palavra, e sermos a resposta, Pai, e que possamos viver e aprender e viver tudo aquilo que nos for ensinado hoje. Cubra o teu filho com o teu poder, com a tua unção, Senhor Jesus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, o livro de Isaías é um livro bem interessante, né? Os comentaristas, os professores consideram o livro de Isaías o evangelho do Antigo Testamento. Nenhum outro livro na Bíblia, no Antigo Testamento, faz tanta referência a Jesus como o livro de Isaías. E a proposta do Evangelho não é outra senão viver em novidade de dia a cada momento. Não é? Nós somos chamados por Cristo para viver em novidade de vida. O nosso relacionamento com Deus, que foi desfeito, quebrado no Éden com a queda do homem, ele em Cristo, ele é refeito. Em Cristo nós temos a possibilidade de novamente estar diante de Deus. Então, o Evangelho, que é a palavra de Deus de salvação para as nossas vidas, ela já é uma novidade que nos convida a um novo a cada momento. Novo no relacionamento com Deus, novo também no nosso relacionamento com o próximo. Com a queda do homem, o próximo passou a ser o nosso inimigo também.
não é? Porque antes o homem e a mulher viviam nus, não tinham o que esconder, não havia reserva de um para o outro. Com a queda, o outro já não me percebe como eu sou por inteiro. Tem alguma coisa que bloqueia, eu escondo alguma coisa, eu me protejo e eu tenho que ficar esperto porque o outro pode querer me derrubar. Quando Deus procura Adão no final da tarde, Adão se esconde e ele fala, quando é questionado, fala: mulher que tu me deste, projeta no outro a culpa por suas decisões. E a mulher, por suas vezes, repete a mesma coisa. Na sequência, um filho mata o outro, né? Um irmão mata o outro e por aí vai. E tudo marca de um relacionamento que primeiro foi rompido com Deus, e no Evangelho, em Cristo, esse relacionamento ele é reconstruído, ele é restaurado. E não só então nós temos uma novidade no relacionamento com Deus, né, e com o próximo, mas temos também a renovação da nossa mente com o Evangelho. A proposta de Paulo em Romanos, no capítulo 12, 1, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma proposta que diz quais são as motivações que nós teremos. O que vai nortear a nossa vida tem que ser o inconformismo. O problema é que às vezes a gente confunde inconformismo com insatisfação. Aí a gente chega diante de Deus não para reclamar por conta de inconformismo, mas é porque nós não estamos satisfeitos com a equação. Então é provável que nesse momento agora mesmo alguém esteja diante de Deus reclamando por conta da pandemia, mas porque está insatisfeito com o resultado, não está vendendo, não está recebendo, está desempregado. Ele não está inconformado com a situação do outro, mas ele queixa da sua própria situação. Então nós acabamos, e às vezes na igreja, repetindo esse tipo de relacionamento, esse tipo de ação, quando nós, ao invés de agirmos por inconformidade e dessa forma agirmos por fé, nós estamos agindo por insatisfação, por egoísmo, por necessidade, por causa das nossas frustrações. Então a renovação da mente é para que, na ânsia da gente satisfazer as nossas necessidades, que muitas delas são legítimas, são naturais e precisam ser saciadas, mas que a gente faça da forma correta. Então, em Cristo, isso é refeito. O Evangelho traz essa proposta. Mas vamos ver aqui, então, o que Isaías está falando de novidade para o povo dele. Eu gosto de pensar, e quando eu comecei a ler o texto, pensar nas dificuldades de Isaías, não é? Porque Isaías era filho de Amós. A gente encontra em Isaías 1, no capítulo 1, versículo 1, que ele era filho de Amós e que ele exerceu o ministério profético durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E durante o seu ministério, ele continuou no palácio. Ele provavelmente tinha um grau de parentesco próximo com Uzias, era palaciano, né? Em 2 Reis tem uma referência quando fala dos feitos de Uzias, diz que os demais atos de Uzias você pode ver lá no livro que Isaías escreveu. O comentarista bíblico diz que provavelmente ele teria escrito um livro com os atos do rei, né? Um livro das crônicas de Uzias. Então era alguém ali de próximo. E quando ele é chamado por Deus, ele já passa a não ser muito bem visto. Isso porque o profetismo em Israel era um ministério à parte, né? Não era oficial, e a mensagem também dos profetas não era uma coisa muito boa. Eu penso que talvez se Isaías vivesse nos nossos dias e tivesse profetizado alguma coisa a respeito do momento que passamos agora com a pandemia, talvez ele tivesse recebido aí o apelido de profeta do caos, né? A gente ia taxar ele de não, Isaías é o profeta do caos, fica falando essas coisas ruins, que essas coisas ruins irão acontecer, e eu não acho muito difícil que nos dias dele ele também tenha ouvido esse tipo de comentário, porque ele vai
profetizar a respeito do castigo, do cativeiro que vai acontecer depois de sua morte. Ele não vive o cativeiro. O povo que provavelmente ouviu ele, a maioria, que era contemporâneo dele e contemplou ele vivo, a maioria não viu o cativeiro. O povo que foi para o cativeiro, experimentou o cativeiro, passou lá 70 anos. Quando retorna, o povo que retorna é aquele povo também que não viu. Então ele vem com uma palavra que não é muito boa, anunciando coisas ruins, E Israel, o povo de Israel, o reino do norte, o reino do sul, talvez nem considerasse a possibilidade de um cativeiro. Isso porque o cativeiro anterior havia sido do Egito, e eles não foram para lá porque foram os vencidos na guerra. Foi uma família que foi para lá por causa da necessidade, e lá eles cresceram, e quando se tornaram grandes, foram ameaças para o povo egípcio, eles se tornaram escravos. Então era muito difícil, talvez, para um contemporâneo de Isaías aceitar que aquela coisa iria acontecer, mas aconteceu. Por que ele não era bem quisto? Porque os profetas não eram muito bem recebidos em Israel, porque a temática principal era de denúncia, juízo e conserto. O povo tinha que cumprir algumas coisas. Deus chama Abraão e fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Essa promessa de Deus a Abraão se concretiza em Cristo, na cruz, quando Cristo emite a última palavra, está consumado. Se concretiza a promessa que Deus fez a Abraão. Mas entre Abraão e Cristo tem um caminho longo, e que para que isso fosse possível, que acontecesse com Israel, conosco, era necessário que o povo cumprisse a sua parte naquele acordo, que era não se desviar dos estatutos de Deus, cumprir o que Deus falou e servi-lo, não se prostituir com outros ídolos. Mas durante essa jornada, várias vezes o povo de Israel se desviou do caminho e fez o que não era agradável ao Senhor. E Isaías vai condenar o pecado do povo, falar do juízo e falar desse conserto da remissão. Isaías anuncia o cativeiro, mas o bom é que ele não fala só do cativeiro, ele diz que o cativeiro não é o fim e que Deus irá redimir a Israel. Então, no capítulo 43, no versos 18 e 19, que é a base do nosso tema do mês: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Essa coisa nova que Isaías está falando aqui, hoje a gente pode, à luz do texto bíblico e à luz do que já aconteceu, a gente sabe que ele está falando de um caminho novo que Deus está fazendo, que é o caminho da salvação. Se a gente voltar à Bíblia um pouco, ainda em Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, diz assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. É esse caminho, essa é a novidade, é isso de novo que Deus está dizendo através do profeta que faria ao povo. Olha só, Deus está fazendo coisa nova aí. Você consegue perceber? Você está vendo? A luz está vindo. A gente sabe que esse caminho aqui é o caminho da salvação. Mas nessa palavra também é uma forma de comparar, o que Deus está fazendo e como o povo poderia confiar em Deus por conta do que os reis da época costumavam fazer. Naquela época, na época de Jeremias, era muito comum, por exemplo, o rei da Assíria abrir uma estrada no deserto, ligando um ponto ao outro, e onde antes não havia caminho, nem havia trilha, ele fazia a estrada e caminhava por ali e se gabava daquele feito e falava: não, eu fiz. E a palavra de Deus aqui em Isaías é que Deus vai fazer não só um caminho, mas ainda vai plantar ribeiros no deserto. Ele vai fazer muito mais. Uma outra coisa também que aparece aqui quando Deus fala a respeito do caminho é que no versículo que nós lemos, no versículo de número
16 diz, Isaías 43:16, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar. Quando Deus se dirige ao povo e fala assim, assim como eu abri um caminho no mar, eu vou abrir agora um caminho no deserto. Era uma forma de lembrar ao povo quem era que estava falando, se havia alguma dúvida a respeito de quem era que estava falando e de que autoridade era aquela. Quando Deus começa a falar assim, assim como eu fiz lá, eu vou fazer aqui. Só que lá eu fiz um caminho no mar, nas águas impetuosas. Aqui eu vou abrir um caminho no deserto. É um caminho novo, é uma coisa nova. São essas coisas que eu estou fazendo no meio de vocês. Vocês conseguem perceber isso que eu estou fazendo? E uma outra referência que nós temos hoje é de Jesus, em João, no capítulo 14, no versículo 6, ele respondendo a pergunta lá do povo que vivia atrás dele, perguntando as coisas, tentando contrapor a lei, ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se lá no deserto é Deus falando através de Isaías ao povo, eu vou fazer um novo caminho. Se é Deus falando ao povo, eu abri um caminho no mar, é Jesus falando, eu sou o caminho. Então ele faz a gente lembrar também que esse caminho, Cristo, o poder que abriu o mar vermelho, o caminho da salvação, é o próprio Cristo e é por ele que nós nos chegamos a Deus. Mas você e eu sabemos que não adianta a gente conhecer o caminho, né? Não adianta conhecer a rota, não adianta conhecer qual é a melhor rota para chegar a algum lugar. Se a gente não trilhar o caminho, não adianta nada. Talvez aquele que desconhecer esse caminho, por engano e erros e acerto, acaba chegando, né? É lógico, eu não estou falando da salvação, não estou falando de ir a Deus e da eternidade, estou falando de chegar de um ponto A ao ponto B, chegar do Rio de Janeiro a Petrópolis. Não adianta você saber como chegar lá e não se movimentar. O outro pode dar até a volta no estado e chegar pelo outro lado da montanha sem conhecer o caminho, dar uma volta maior e chega, né? Eu estou falando isso aqui agora, eu lembro da primeira vez que eu e Débora fomos a Paraty, né? Eu cheguei para almoçar em casa e falamos assim, você vai me levar a Paraty? Eu falei hoje, cancelei todas as aulas, peguei o carro e fui. Não tinha roteiro, não tinha GPS, fui por intuição, né? Eu levei 6 horas para chegar em Paraty. Foi uma aventura muito boa, mas é um bom exemplo. Na volta eu não gastei a metade disso, e com as paradas, né? A diferença, então, eu posso chegar a Paraty sem conhecer o caminho, né? E você pode conhecer um caminho mais curto, mas se você não se movimentar, se você não andar por ele, você não chega lá. A mesma coisa aqui, e tem o caminho da salvação, que é Cristo. Se você não caminhar por ele, você se perde, você continua perdido, é como se não houvesse conhecido o caminho. Isso Israel fez, muitas vezes durante muito tempo. Se a promessa a Abraão era, em você será abençoada todas as famílias da terra, mas os teus descendentes têm que andar pelo caminho, que eu vou mostrar. Várias vezes eles se desviaram do caminho e várias vezes, durante a história de Israel, profetas se levantaram para denunciar o pecado, para proclamar o juízo de Deus e depois o conserto, a remissão do povo. E assim, um texto que eu gosto muito de pensar a respeito disso é o de Josué, no capítulo 23. Josué já está nos dias de morrer, já encerrando o ministério, né, como a gente fala, já virando o cabo da boa esperança, e ele junta o povo e quer dar algumas palavras antes de se despedir do povo oficialmente. E no capítulo 23, no versículo 14, ele registra isso: já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra,
E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou, né? Se eu tivesse aqui na minha antiga igreja, onde meu pai era pastor, na Assembleia de Deus, eu ia ouvir um glória a Deus nessa hora. Talvez não, porque se fosse hoje, só estaria do jeito que está aqui vazio. Só que ele não para aí. Por mais que Josué esteja aqui falando de coisas boas, ressaltando que tudo que Deus falou se cumpriu, ele continua dizendo: e sucederá que assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servistes a outros deuses e os adorares, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Josué está dizendo, você viu o poder de Deus, você viu que tudo que ele prometeu de coisa boa ele cumpriu, não é? Então, fique esperto da forma como ele foi fiel para cumprir tudo que ele falou de bom a teu respeito. Também o castigo virá da mesma forma. Ele não vai deixar passar em branco, não vai colocar panos quentes. Se você se desviar desse caminho, você vai sofrer as consequências. O povo de Israel sabia isso. O povo de Israel já estava nessa condição quando Isaías fala do cativeiro, fala que viria o castigo e aponta também para a solução desse problema. Então, num primeiro ponto, eu gostaria de destacar o caminho da salvação. Foi o que nós pensamos até aqui. E continuando no capítulo 43, a partir do versículo de número 20, nós encontramos: os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Isaías era contemporâneo de Oséias. Oséias foi orientado por Deus para pegar uma mulher de prostituição, uma prostituta, e se casar com ela, porque o povo de Israel havia se prostituído, estava em prostituição com outros deuses, e o profeta vai encarnar a sua mensagem: vocês estão se prostituindo com outros deuses? Deus me mandou casar com a prostituta. Nasce um filho, Jezreel, nasce-lhe uma filha desfavorecida, e nasce o terceiro filho dessa união, que é não meu povo. Na mesma época que Isaías está profetizando para os seus contemporâneos a respeito de que viria um dia em que o cativeiro cessaria e que Deus ia abrir uma estrada no deserto, ia colocar rios no ermos, e era para o povo dele. Na mesma época Deus estava denunciando: vocês não são o meu povo, porque vocês não estão vivendo da forma como o meu povo vive. A identidade da minha nação, do povo que eu escolhi, não é essa, não é a que vocês estão vivendo, não é dessa forma. Vocês não são o meu povo, né? Um contraponto. Parece sim, se a gente pensar que os dois estavam vivendo no mesmo tempo, e um está dizendo: você não é meu povo, e o outro está dizendo: eu vou preparar um caminho para o meu povo, parece que a mensagem não combina, não está afinado. Mas vale ressaltar que eles estão fazendo profecias para o futuro. Naquele momento, Oséias está falando: vocês não são meu povo, Deus não se identifica com vocês por conta daquilo que vocês estão fazendo. Até sacrifício humano estavam se fazendo naquela época, o povo já havia feito. Então, esse não é o meu povo. Quando Isaías fala que
que Deus diz, eu vou fazer um caminho e isso é para o meu povo passar, ele já está falando daquilo que irá acontecer depois do exílio, né? E vale lembrar também que quando Isaías começa a falar a respeito disso, ele ressalta que o castigo não ia ser coisa fácil, que o castigo ia ser difícil, né? Quando fala a respeito do castigo, diz que o castigo era duro demais e que o povo já teria pago o dobro, né? Imagina aí o seu filho, ou o meu filho, né? Vou usar o meu como exemplo. Meu filho vai e faz uma bobagem lá e eu vou dar um castigo a ele. Imagina que nesse castigo ele vai ficar um dia sem TV, sem jogo eletrônico e sem ir para a rua andar de bicicleta, e que esse castigo tá bom, mas eu vou e ao invés de aplicar isso por um dia, aplico por 2 dias, né? Então ele paga além da conta. Quando Deus começa a chamar o povo para o conserto através de Isaías começa a falar que viria o fim do cativeiro, uma das palavras que é colocada é essa, que vocês já pagaram o dobro do que deveria, eu não esqueci de vocês, vou trazer vocês de novo, vou juntar os meus filhos de novo, vocês são o meu povo. Então não tem aqui um contrassenso, a mensagem não está distorcida, eles estão falando para o mesmo povo, mas em momentos distintos. Para a situação atual, vocês não são meu povo. Outra, toda vez, depois que vocês se quebrantarem e voltarem para mim, vocês serão chamados de novo de meu povo, né? Longe de Deus, nós estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Eu gostaria de aproveitar e ler aqui o texto de Oséias, o capítulo 1, porque essa mesma palavra de Isaías, Oséias também usa, quando fala a respeito de ser o meu povo, ou não ser o meu povo, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, fala assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Oséias já está falando aqui, inclusive, da união do reino do norte e do reino do sul, e nesse retorno do cativeiro, eles viverem sob a orientação de um único rei. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então a gente vê aqui que mesmo Oséias tendo na boca uma palavra pesada para o povo, vocês não são povo de Deus, você é não meu povo, ele fala, todavia, vai chegar um tempo em que vocês, se eram chamados de não meu povo, vocês serão chamados de meu povo, e não só isso, serão chamados de filhos de Deus. Isso era com o povo de Israel, isso era com aquele povo. E nós também temos a possibilidade de, em Cristo, sermos chamados também de filho de Deus, porque assim como o povo de Israel daquela época, estando longe da presença de Deus, eles não tinham vida, estavam mortos, tanto que deixa de ser povo. Nós também, não estando em Cristo, nós estamos mortos. Em Efésios, no capítulo 2, de 1 a 5, fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos deu, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nessa hora aqui, nós também, que não somos
judeu, né? Se eu quiser comparar com a palavra que Isaías estava dando, e para o povo para quem ele estava falando, nós que não somos judeus de nascimento da carne, nós somos considerados o povo de Deus pelo nascimento em Cristo, pelo nascimento espiritual. Agora não há mais judeu nem grego. Quando Cristo disse está consumado, se você não faz a vontade daquele que morreu por você, daquele que te criou, daquele que te remiu, você está longe de Deus, né? O próprio Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 2, 9 e 10, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O caminho no deserto, que é a salvação, é o caminho para o povo de Deus. Deus irá abrir um caminho, o caminho da salvação, para que o povo dele passe. E a gente vai trilhar esse caminho para um objetivo. Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Com o pecado, nós nos afastamos do propósito para o qual Deus nos criou. Em Cristo nós somos redimidos, nós somos restaurados. Deus restaura a criação da humanidade para novamente o adorar. Isaías está falando, estou fazendo coisa nova. É um caminho novo de salvação. Esqueçam as coisas velhas. Agora tem um caminho novo. O caminho, como nós vimos, é Cristo. Esse caminho não é para qualquer um, não é para o imundo, é para o povo de Deus. E esse caminho te leva para um porto seguro, te leva para um objetivo, te leva para um lugar certo, determinado, não é incerto. Ele te leva de volta para o propósito da criação, que é para celebrar o louvor, é para glorificar a Deus. Em Salmos 19, qualquer um poderia citá-lo, inclusive eu, mas vou abrir a Bíblia aqui. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A natureza revela a glória de Deus, e o próprio Deus se revela a nós, revela a sua glória a nós. Interessante que Isaías é o profeta que recebe de Deus o que Moisés não recebe, não é? A Bíblia narra que Moisés fala: mostra-me tua glória e me diz qual é o teu nome. Está escrito lá dessa forma. É um texto que eu tenho estudado, já estudei bastante tempo e ainda não tenho todas as minhas conclusões a respeito dele, mas está dizendo que Moisés queria saber o nome de Deus e queria ver a glória de Deus. Aí ele fala assim: o meu nome, já tinha falado, né? Eu sou a minha glória, eu mostro a quem eu quiser. Aqui aí tem o evento lá da fenda da rocha, Moisés se esconde, Deus coloca a mão, Deus passa e depois ele destapa a rocha e Moisés vê só o fulgor da glória de Deus. A glória de Deus que foi negada a Moisés, Deus revela a Isaías. No capítulo 6, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no sublime trono, né? Então, às vezes a gente quer muito uma coisa, pede muito alguma coisa, quer viver a experiência, mas não é para nós, não é para o nosso tempo. E no outro isso acontece, no outro Deus visita, no outro isso é manifestado, mas é porque nós precisamos cumprir a nossa missão, né? E esse é um texto bem interessante, uma leitura muito interessante, mas
Qual a importância disso? Qual a importância de se conhecer a glória de Deus? Se a gente conhece a glória de Deus, se a gente glorifica a Deus, se a gente é reconduzido para o propósito da criação, que é de glorificar a Deus, para o louvor da glória de Deus, a gente desvia o povo do erro. Por que o povo de Israel deixou de servir a Deus e se prostituiu com outros deuses? Porque em algum momento o povo que conhecia e que precisava manter o culto a Deus, manter a memória do povo, lembrando as coisas que Deus fez, deixou de mão. Achou que não era mais tão importante, nada mudou, né? Vamos deixar a história seguir o curso normal, acho que isso não é tão importante, e acabou fazendo que acontecesse as coisas que nós sabemos que aconteceu. Em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós encontramos assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo recebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A gente acredita que temos a missão de pregar o Evangelho ao mundo para a salvação. Para a salvação, sim, mas também para que o homem que não se curvar diante de Deus seja indesculpável, porque ele ouviu. E o que a gente vê aqui completa mais ainda essa ideia, porque está dizendo que o que de Deus se pode perceber é claramente visível a qualquer um. E Deus se revela independente de eu pregar. E isso é maravilhoso, faz com que a mensagem do Evangelho não fique limitada à minha ação de ir ou não. É como se eu pudesse sabotar a missão de salvação da humanidade e estivesse chateado com Deus por conta de alguma coisa que Ele deixou de fazer, de me atender, e aí eu cruzasse os braços e vou sabotar a obra da salvação. Não tem como o homem fazer isso. Na verdade, nós temos como participar disso, aceitar participar disso e trabalhar para isso. Quer eu trabalhe, quer não trabalhe, irá acontecer. O Evangelho está sendo pregado, e como nós vimos aqui. Então, o homem sendo conduzido de volta para o propósito da sua criação, vai proclamar então a glória de Deus para todas as nações, né? E isso vai fazer com que os erros não mais ocorram. É preciso conhecer a Deus, porque do contrário não tem como a gente adorar a Ele em espírito e em verdade. Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, nós vemos a responsabilidade de nós como servos, de nós como ministros da palavra, de nós como ministros de música, de nós como crente em Jesus, de proclamar. Oséias 4, versículo 6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quem era responsável por manter a memória do povo, né, em Deus e fazer com que a adoração não cessasse em nenhum momento, começou a relaxar no ofício. Nós não devemos abrir mão ou deixar de fazer aquilo que nós sabemos que Deus nos chamou para fazer, porque se eu deixar de fazer, eu posso induzir o povo de Deus ao erro. Ainda em Jeremias 5:30,
coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizaram falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Os sacerdotes e os profetas estão dominando o meu povo, e isso é o desejo do coração do povo, o desvio da palavra, a profecia falsa. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Não adianta, um caminho desse é um caminho de morte. E a mensagem é para que a gente desvie do caminho errado. A profecia de Isaías para o povo dele é denúncia do pecado, juízo de Deus e a remissão do povo que haveria de acontecer por mão poderosa. E para a gente é um novo caminho, que é o caminho da salvação, foi aberto para que o meu povo, aquele que se identifica com Cristo e que aquele que é salvo por Ele e aceita o seu perdão, volte a me adorar, me adore. Que a gente possa então, entendendo e compreendendo essas coisas, não abrir mão do chamado que Deus tem nos feito. E se você por acaso ainda não entregou o teu coração para Jesus, e se você deseja fazê-lo, a gente tem aí um formulário. Entre em contato, mande uma mensagem que nós vamos retornar, porque Deus espera que você também se junte a nós e prossiga e seja redirecionado de novo para o propósito da criação. Caminhe pelo caminho da salvação, que é Jesus. Seja povo de Deus, se identifique com Ele, deixe Ele te chamar de meu filho e glorifique a Ele com a tua vida. Que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas, maravilhas Deus fará. Abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho, e as portas que você precisa Ele abrirá. Deus fará um caminho pra você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer
cercado e salvar, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa